Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a identificar uma equação do segundo grau e também a resolvê-la. Primeiro eu coloquei aqui umas equações para dar um exemplo para vocês. Olha só, equação do segundo grau. Mas aqui eu tenho 2x mais 3 igual a 10, 7x ao quadrado mais 6x igual a 3x. Tenho também x à quinta mais 6x mais 4 igual a 0. 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 6 igual a 7x ao quadrado. Aqui eu tenho diferentes tipos de equações, não só do segundo grau. Mas eu quero mostrar para vocês o que é uma equação. Para ser uma equação, eu tenho que ter uma variável, que é a minha letra, e o sinal de igualdade. Tenho que ter variável e o sinal de igualdade. Tenho que ter a variável e o sinal de igualdade. Variável e o sinal de igualdade. Então, todas essas quatro aqui que eu passei para vocês, essas quatro são equações. Agora, o grau nós vamos verificar aqui. Eu olho 2x mais 3 igual a 0, eu vou olhar na letra. Aqui na letra ela não tem nada de expoente, mas é como se tivesse 1. Então, eu sei que essa minha equação é do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a letra tem o expoente 1, então é uma equação do primeiro grau. Aqui eu tenho 7x ao quadrado mais 6x igual a 3x. Eu tenho várias variáveis, mas eu olho que ela tem maior expoente. O maior expoente é o 2. Então, eu falo que essa equação é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da equação é 2. Aqui eu tenho x à quinta mais 6x mais 4 igual a 0. O maior expoente é o 5, então é uma equação do quinto grau. Olhando aqui também nessa outra de baixo, eu tenho vários, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2 também, mas o maior expoente da letra é 3, então é uma equação do terceiro grau. Então, aqui eu tenho umas diferentes equações, só para nós identificarmos o que é uma equação e qual é o grau dela. Para saber agora que nós vamos trabalhar com uma equação do segundo grau. Eu tenho equação do segundo grau completa e incompleta. E como eu já falei, se eu tenho 2x ao quadrado mais 6x mais 3 igual a 0, é uma equação do segundo grau, porque o meu maior expoente é 2. Agora que eu já sei identificar uma equação, eu vou aprender a determinar os coeficientes dela, ou seja, os números que acompanham cada letra, o x ao quadrado, o x e o termo independente. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2 e eu tenho o sinal de igualdade. Agora, nós vamos escrever essas equações no tipo de termo geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse é o termo geral de uma equação do segundo grau, onde o a sempre está acompanhando o x ao quadrado, o b sempre acompanha o x e o c é o termo independente. Então, toda equação escrita que nós temos do segundo grau, ela vai ser igual a 0, ou se não for igual a 0, eu posso deixá-la igual a 0 para reconhecer os coeficientes a, b e c. Então, por exemplo, aqui na equação anterior, quem está acompanhando o x ao quadrado? Não é o 2? Então, eu falo que o a vale 2. Quem acompanha o x aqui? Só o x é o 6, então o b é o 6. E o c é o termo independente, que é 3. Então, esses coeficientes a, b e c é o que acompanham as letras. Então, eu falo que é uma equação completa. Por que completa? Porque eu tenho o valor de a, b e c, onde a não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque senão não vai existir o x ao quadrado, daí não é uma equação do segundo grau, ok? Então, um outro exemplo aqui também, por exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Também é uma equação completa. Por quê? Aqui, junto com o x ao quadrado, não aparece o número, mas é 1. É como se eu tivesse 1 aqui. Então, o a vale 1. O b acompanha o x, então vale menos 6. E o c é o termo independente, que é 5. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um outro exemplo para vocês de uma equação incompleta. Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Se você verificar agora, você vai perceber o seguinte, que o a vale 2, o b vale 6, e o termo independente eu não tenho.
Então, o termo independente é zero. Então, eu posso dizer que essa equação é uma equação incompleta. Por que uma equação incompleta? Porque eu não tenho o valor do termo independente, ok, pessoal? E vamos continuar agora. Eu vou dar um outro exemplo de uma equação incompleta, onde eu não tenho agora o valor de b. X ao quadrado menos 6 igual a zero. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho aqui, olha, não aparece mais o 1, o a é igual a 1, o b é o elemento que acompanha o x ao quadrado, que não tem, é zero, e o termo independente é menos 6. Então, eu também tenho uma equação incompleta. Incompleta. Por que incompleta? Porque está faltando a minha incógnita com o x. Então, o b vale zero, uma equação incompleta. Ok? Primeiro, porque eu preciso reconhecer que é uma equação completa e uma equação incompleta, para saber como eu vou resolver. Se é pelo meio mais simples ou pela fórmula de Bhaskara. Agora, eu dei um exemplo aqui, verificando se 2 e 3 são raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O que acontece? Se é uma equação do segundo grau, eu vou ter duas respostas. E essas duas respostas são as minhas soluções, que também são chamadas de raízes da equação, onde se torna a minha equação verdadeira. Eu estou dizendo que tudo isso é igual a zero. Então, eu tenho que descobrir se 2 e 3 são raízes, ou seja, se eu colocar no lugar do x ao quadrado aqui, no lugar do x, vai dar zero. Se der zero, porque são raízes da equação. Agora, se caso não der, é porque não são raízes. Ou seja, agora nós estamos fazendo o processo inverso. Eu estou dando as soluções, ou as possíveis soluções, e quero ver se são raízes da equação. Depois nós vamos aprender a determinar o que as raízes, tá? Primeiro vamos descobrir como faz a solução, tá bom? Se é solução ou não. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, eu sei que é uma equação completa. Por quê? O meu a, que acompanha o x ao quadrado, é 1. O meu b, que acompanha o x, vale menos 5. E o termo independente é 6 igual a zero. Aqui não tem problema se eu não souber o valor de a, b e c, porque nós não vamos resolver, só vamos verificar, tá? Então, vamos pegar o 2 agora. Eu estou dizendo que a minha resposta, eu tenho duas respostas. Então, eu vou dizer que x' é 2, x duas linhas é 3. O que quer dizer isso? Que a minha primeira resposta é 2 e minha segunda resposta é 3. Quero verificar se isso é verdadeiro. Então, onde tem x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2, porque entre o número e a letra sempre há uma multiplicação, mais 6. Eu não vou pôr igual porque eu quero verificar se é. Então, primeiro eu tenho uma potência, eu resolvo a potência. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 2 é 10, então fica menos 10 mais 6. Se você perceber agora, olha, eu tenho 4, devo 10, então eu vou ficar com menos 6, devendo 6. Devendo 6 com mais 6, deu 0. Então, realmente, x' igual a 2 é a solução da equação. É a solução. Então, é raiz. Porque eu já determinei e verifiquei que a equação se tornou verdadeira, igual a zero. Agora, eu vou verificar com o x duas linhas 3. Então, o x duas linhas 3 vai ficar assim, olha. A mesma coisa, a mesma equação, só que no lugar do x eu vou colocar 3 agora. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a zero. Não tem zero, desculpa. Porque eu estou verificando se é equação ou não. Agora eu resolvo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Menos 5 vezes 3, 15. 15 mais 6, ok? Agora, eu faço o seguinte, eu posso pegar os positivos primeiro. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, 0. Olha lá, é a solução da equação, porque se tornou verdadeira, deu 0. Então, x duas linhas igual a 3
é solução da equação, ou seja, se é solução, é a raiz da equação. Então, eu tenho uns exemplos aqui para mostrar que eu posso também, depois que calcular a equação do segundo grau, eu posso verificar se são raízes ou não, tá bom? Agora, a partir do próximo momento, nós vamos verificar também agora as soluções das equações do segundo grau. Solução das equações, tá? Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos ver equação incompleta, como se resolve a equação incompleta. Então, olha só, ax² mais c igual a zero. Estou mostrando um exemplo onde é uma equação incompleta, onde o meu b é igual a zero. Então, eu só vou ter o valor de a e c. Um exemplo aqui, olha, x² menos 9 igual a zero. O que acontece aqui? Eu tenho o valor de A, que é 1, e o valor de B, que não aparece, é 0, e o C é menos 9. Eu quero resolver essa equação. Então, quando é equações incompletas, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara, que nós vamos aprender ainda. Então, eu posso usar por outro meio. E esse outro meio é mais fácil. Eu vou resolver como se eu estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. O que tem letra no primeiro membro, o que não tem letra no segundo. Então, olha, esse é menos 9, vou passar para lá. Quando ele passa para lá, ele inverte o sinal de menos 9, ele vai ficar mais 9. X² é igual a 9. Eu quero tirar esse quadrado, porque eu quero o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro o valor de x, daí eu tenho que colocar raiz quadrada para 9. Sempre vai aparecer o sinal de mais e menos, raiz quadrada de 9. Então, todas as vezes que eu vou tirar esse 2 aqui, eu tenho que apresentar a raiz quadrada do número que está no segundo membro. Quando eu coloco a raiz, sempre vai vir dois sinais, um positivo e um negativo. Então, eu sei que raiz quadrada de 9 é 3. Então, a minha resposta é x igual a mais ou menos 3. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas respostas também, só que eu tenho uma resposta positiva, x igual a 3, e tenho uma resposta negativa, x duas linhas igual a menos 3. Isso é uma resolução de uma equação incompleta, onde vai aparecer dois sinais, um positivo e o outro negativo, e sempre são valores opostos, um positivo e outro negativo. Um outro exemplo aqui de solução de uma equação incompleta, onde b é igual a zero. 2x² menos 72 igual a zero. Agora, a mesma coisa, olha, eu tenho o valor de A, que é 2, o B, que acompanha o x, não tem, e o C é menos 72. Resolvendo, eu passo menos 72 para lá, vai ficar mais 72. Então, 2x² é igual a mais 72. O 2 está multiplicando o x². Vou passar do outro lado, dividindo. Vai ficar 72 dividido por 2. O que acontece agora? X² é igual a 36. Novamente, apareceu o quadrado e eu preciso tirar, porque é o valor de x que eu quero. Então, eu ponho x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Sempre vai aparecer os dois sinais. Tem um sinal positivo e outro negativo. Então, x é igual a mais ou menos 6. Por quê? Qual é o número que multiplica por ele mesmo da 36? É o 6. Então, eu já tenho a solução. Então, meu x', minhas duas respostas, x' é igual a mais 6 e x duas linhas é igual a menos 6. Agora temos aqui, ó, x² mais 16 igual a zero. Mais um exemplo. Você vai verificar agora que nós vamos resolver do mesmo jeito, né? Olha, é mais 16 passa para lá, x² é igual a menos 16. Olha o que vai acontecer, eu vou tirar a raiz quadrada novamente. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Agora, dentro do conjunto dos números reais, nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui, essa equação para mim não tem solução. Por quê? A raiz quadrada é número negativo. Então, todas as vezes que a raiz quadrada for número negativo, eu não tenho solução para a equação, ok? Vamos dar mais outros exemplos. Agora, uma equação também incompleta. Só que essa equação incompleta agora é do tipo ax² mais bx igual a zero. O que acontece aqui? O valor de A eu vou conhecer, o valor de B também, só que o C é zero. Lembrando que sempre o A tem que ser diferente de zero, porque senão não é uma equação do segundo grau.
Essa maneira que eu vou explicar para você é um outro tipo também de equação do segundo grau, incompleta, só que eu resolvo de forma diferente. Depois você vai perceber que eu posso resolver todas as equações por Bhaskara, mas assim é mais simples, eu não preciso usar o processo longo de Bhaskara, tá bom? Então vamos ver. Eu vou dar um exemplo aqui dessa equação aqui, olha. Vamos pôr assim, olha, 2x ao quadrado mais 6x igual a zero. O que aconteceu aqui? Eu tenho o valor de A, que é 2, o valor de B, que é 6, e o C eu não tenho, que é 0. É um processo agora diferente. Olha só, eu vou olhar os termos que tem dos dois lados que são comuns. Olha os coeficientes. O A, que é 2, e o B, que é 6, eles são o quê? Eles são múltiplos. São múltiplos de quem? De 2. Então, o fator comum entre os dois é 2, então eu vou deixar 2 aqui. Agora, aqui é x ao quadrado, aqui é x. Também eu tenho um fator comum que é o x. Eu vou pegar o que tem menor expoente, que é esse daqui, 2x. Então, 2x é o fator comum. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir o parênteses. Por quê? Eu vou colocar o fator comum em evidência, que é 2x. Que ele é múltiplo de 2x ao quadrado e é múltiplo também... Não, desculpa. O 2x ao quadrado é múltiplo de 2x e 6x também é múltiplo de 2x. Olha o que eu faço. Eu vou colocar o que aqui para completar 2x ao quadrado, tá bom? Olha só, 2x vezes que número vai voltar no 2x ao quadrado? Então, ó, 2 vezes 1 volta no 2. X vezes x volta no x ao quadrado, porque, ó, 2 vezes 1, 2. Multiplicação de letras, conserva a letra e somos expoente. 1 mais 1, 2, tá certo? Agora aqui é mais, então eu coloco mais aqui. Ó, 6x é múltiplo de 2x. 2 vezes que número que dá 6? É 3, então ponho 3 aqui. Agora, se aqui é x, e aqui já tem x, eu não preciso colocar x aqui, porque, ó, 2x vezes 3 vai dar 6x. Então, para aqui. Isso igual a zero. Formou duas partes. Eu posso deixar assim também, ó, 2x vezes x mais 3 igual a zero. Não preciso colocar um x aqui, porque quando eu coloco o x, subentende-se que tem um na frente. Agora, faz o seguinte, eu tampo o que está aqui, tampo isso daqui, e trabalho só com o 2x, igual a zero. Então, o que acontece? O 2 está multiplicando, não tá? Vai passar do outro lado, dividindo, mas 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, a minha primeira resposta, x' é igual a 0. Agora, eu vou esconder essa parte aqui e trabalhar com a outra. X mais 3 igual a 0. Mais 3 passa para lá, vai ficar menos 3. X é igual a menos 3. Então, o que acontece? A minha segunda resposta é menos 3. Então, quais são as minhas raízes? A solução da minha equação vai ser o quê? 0 e menos 3. Isso é a solução da minha equação. É o x' e x duas linhas, 0 e menos 3. Você vai perceber que nessa equação, onde eu tenho uma equação incompleta, quando C é 0, sempre uma das respostas vai ser 0 e o outro vai ser um valor conhecido, tá? Negativo ou positivo, mas um sempre vai ser igual a 0, tá bom? Eu vou dar mais um exemplo aqui, tá bom? Sobre essa, para nós firmarmos o conhecimento sobre a resolução dessa equação incompleta, onde o C vale 0. Então, vamos por aqui, ó, x ao quadrado mais 4x igual a 0. Olha, vamos fazer o mesmo processo, mas você vai ver que aqui, olha, qual o número? 1 e 4 são múltiplos de 1, então eu nem preciso colocar 1 aqui, tá? Que é o fator comum. Aqui é x, aqui é x, o de menor expoente é x, então só o x que vai ficar em evidência. Por quê? Eu não preciso colocar 1 aqui, eu sei que é 1. Que o 1, quer dizer que 1 e 4 são múltiplos de 1. Agora, x vezes que número que dá o x ao quadrado? É o x, porque multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoente. 1 mais 1, 2. Mais, x vezes que número chega no 4? É o 4. X vezes 4, 4x. Isso é igual a 0. Vamos para a primeira resposta. X'. Esconde o que está aqui, né? Ó. Então, x' é igual a 0. A segunda resposta, escondo o que está fora e igualo x mais 4 igual a 0.
Então, é mais 4, passa para lá, vai ficar x menos 4. Então, a minha segunda resposta é menos 4. Quais são as minhas raízes? As minhas raízes são 0 e menos 4. Agora, nós vamos ficar por aqui. Nós aprendemos a identificar o que é uma equação do segundo grau, os coeficientes A, B e C e como resolver uma equação incompleta, onde B é igual a 0 e C é igual a 0. Na próxima aula que eu vou postar, eu vou deixar somente a resolução da equação do segundo grau de forma completa, usando Bhaskara, ok? Tchau e até a próxima!